Seja bem-vindo ao Concurseiro da Meia-Noite. Hoje nós vamos tratar da Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves foi o primeiro ato normativo de Seguridade Social do Brasil. A princípio, ela atendia aos trabalhadores de empresas de estradas de ferro, tá? Isso criou um precedente para que outras empresas também fossem incluídas nessa medida. Vamos ler aqui uma reportagem que saiu na época. As grandes e generosas inovações introduzidas pela Lei Eloy Chaves, sancionada no dia 24. Estão parcialmente vitoriosas duas grandes campanhas do Ó Brasil. Começa o texto assim. Está de parabéns o proletariado nacional devido à sanção da Lei das Caixas de Pensões e Aposentadorias para os ferroviários. Grande melhoria que temos estudado detidamente. A aprovação final dessa importante medida, que já agora é uma lei do país, interessa diretamente todas as classes trabalhadoras do Brasil, as quais vem abrir novos e amplos horizontes, traçando-lhes um programa preciso de reivindicações que, sob pena de falta absoluta de equidade, os poderes públicos não poderão deixar de conceder. Efetivamente, além dos benefícios das pensões e aposentadorias, a Lei Eloy Chaves contém grandes inovações em matéria de justiça social, merecendo especial destaque pela aplicação que podem ter a todas as outras classes trabalhadoras dois de seus mais generosos artigos. Um é o direito dos empregados, que diz: é do seguinte teor o artigo 42 da Resolução Legislativa anteontem sancionada. Abre aspas. Depois de 10 anos de serviços efetivos, o empregado das empresas a que se refere a presente lei só poderá ser demitido no caso de falta grave, constatada em inquérito presidido por um engenheiro da Inspetoria e Fiscalização das Estradas de Ferro. Fecha aspas. Continua a reportagem. É essa uma das maiores vantagens que a nova lei concede aos ferroviários, que depois de 10 anos de serviço deixarão de estar, como todos os trabalhadores aqui no Brasil, dependendo apenas do arbítrio dos patrões e diretores, podendo ser dispensados de um momento para outro sem a mínima indenização. Introduzido agora em nossa legislação o novo direito, reconhecido aos ferroviários, de não poderem ser demitidos arbitrariamente, poderá ser reivindicado pelas demais classes, a começar pela dos empregados do comércio, que praticam um grande erro em esperar pela movimentação em bloco do projeto da legislação social. Um vasto horizonte se abre agora ao proletariado intelectual e a todos os trabalhadores, cujos direitos as empresas patronais serão forçadas a reconhecer depois de um número determinado de anos de serviço. Para reivindicar esse direito, já se estabeleceu o precedente vitorioso de sua concessão aos ferroviários. Concretiza-se uma campanha de O Brasil. Nossos leitores não podem estar esquecidos da grande campanha que fizemos por ocasião da última mobilização das reservas do nosso Exército para que os patrões fossem obrigados, por lei, a licenciar, pelo período da mobilização, os empregados chamados às fileiras, pagando-lhes a metade dos vencimentos. Ou seja, as pessoas que fossem convocadas para as fileiras do Exército deveriam continuar recebendo pelo menos metade dos vencimentos. Em consequência da nossa atitude, foi apresentado à Câmara dos Deputados um processo estatuindo tal obrigação para todos os patrões. Acontecimentos imprevistos, desviando as atenções, impediram que o referido processo, que tinha o amparo de numerosas assinaturas, seguisse logo seus trâmites. A ideia, porém, não morreu, reaparecendo agora, plenamente vitoriosa em relação aos ferroviários. Pelo artigo 45 da Lei Eloy Chaves, as empresas ferroviárias terão que licenciar os seus auxiliares, quando chamados às fileiras,
pagando-lhes, durante o tempo em que estiverem mobilizados, a metade dos respectivos vencimentos. Abre-se assim mais um precedente para o estabelecimento da obrigatoriedade geral da medida, de acordo com os princípios pelos quais pugnamos, defendendo o caso dos empregados no comércio. Continua a reportagem. Outra etapa vencida. Não foi somente em relação ao licenciamento obrigatório com vencimentos dos reservistas quando chamados às fileiras que a Lei Eloy Chaves veio dar ganho de causa parcialmente, embora as ideias que temos levantado e defendido. Outra concessão importante pela referida lei feita aos ferroviários também representa a concretização de uma ideia levantada em nossas colunas e muito aplaudida pelos comerciantes e industriais a quem ouvimos sobre o caso. Trata-se da caderneta, que, de acordo com o artigo 43, as empresas ferroviárias terão que fornecer a todos os seus empregados e operários. Dessas cadernetas constarão obrigatoriamente as funções, vencimentos, data da admissão, promoções e etc. Constituirão, por isso, verdadeiros contratos de trabalho, servindo de documentos aos empregados e operários em qualquer emergência. Já pleiteamos a criação de tais carteiras para todos os assalariados, inclusive os empregados no comércio, escritórios e casas bancárias, que não têm garantias de espécie alguma. Tratava-se, porém, de uma inovação cujas vantagens escaparam aos próprios interessados. De agora em diante, porém, será uma realidade para a qual chamamos de novo a atenção das classes trabalhadoras. Na falta de contratos que os patrões não assinam, nem assinarão facilmente, as cadernetas em questão podem ser um documento valiosíssimo nas mãos dos empregados. Largo é, pois, como se vê, o horizonte que a Lei Eloy Chaves vem abrir ao proletariado em geral, as inovações generosas que traz e que podem ser facilmente aplicáveis à maioria dos trabalhadores. O dia 24 de janeiro último, data da sanção da Lei Eloy Chaves, marca, portanto, o início de uma nova fase na solução da questão social entre nós, vindo estabelecer para as nossas classes trabalhadoras um programa prático de reivindicações positivas. Está aí um artigo publicado pelo jornal O Brasil em 1923. Então foi formado as caixas de aposentadoria e pensões, a CAP, inicialmente só para as empresas ligadas à estrada de ferro. Pelo texto, cada empresa deveria criar sua própria CAP. Cada empresa de estrada de ferro deveria criar sua própria CAP, que seria custeada parcialmente com fundos do empregador, e o texto delimita com clareza o grau de contribuição dos trabalhadores e os benefícios oferecidos ao trabalhador que aderisse ao plano. Então, primeiro foram as CAPs, com a Lei Eloy Chaves. Depois, Getúlio Vargas fez os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões, e passava a ser regida agora como autarquia de nível nacional, que era centralizada no governo federal, e agora eram por categorias profissionais, não por empresas. Depois, entre o período aí da década de 30 e a década de 60, surgiu uma porrada de sigla, um monte de instituto de aposentadoria. E aí, em 1964, foi criada uma comissão que reformulou todo o sistema e fundiu todos esses IAPS, esse monte de sigla aí, e virou um IAPS só. Aí, 2 anos mais tarde, teve a origem do INPS, um Instituto Nacional da Previdência Social, criado por Eloá Bosni. Nos anos 70 surgiu a Dataprev, que é uma empresa pública brasileira, né, vinculada ao Ministério da Economia, e ela faz a gestão da base de dados do INSS, que ainda não existia, né? Em 1977, teve a fundação do Simpars, do IAPAS, do INAMPS, que são o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, Simpars, IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, e INAMPS,
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Aí, entre 1977 e 1990, começou a fusão do INPS com o IAPS, com aqueles IAPs, aquele monte de sigla que foi unificado e virou uma IAPS só, fundiu com o INPS e, em 1990, foi consolidada essa fusão, dando origem ao INSS. Só um parêntese que a Previdência Social foi incluída nesse momento aí entre os direitos e garantias fundamentais. Foi incluída na Constituição de 1988. Agora, a última mudança que teve foi que extinguiu-se o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, ele acabou. E aí passou o serviço para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixa o seu like aí!